Então, oficialmente, abrimos agora mais uma edição do Quinta às Seis. Essa é a 23ª atividade de extensão que nós realizamos desde que estamos trabalhando remotamente, né, após a pandemia, após o dia 16 de março. E é uma alegria para nós, enquanto instituição, enquanto especialmente, receber a professora Carla Cuejar, que é da Federal do Paraná, mestre e doutora em Direito, colega avaliadora do Ministério da Educação, e prontamente aceitou o convite aqui e falar sobre um tema que é da sua área de pesquisa, sua área de atuação, né? E ao final, nós o livro que ela publicou agora em 2020 e que gentilmente, né, cedeu aí 5 exemplares para nós fazer o sorteio ao final da palestra. Obviamente, os sorteados deverão estar na palestra de corpo presente, né, logados. Então, professora Carla, sem mais delongas, eu quero mais uma vez agradecer e já te passar a palavra. Você me pediu para que fizesse a apresentação de alguns slides, não é isso? Isso. Eu já vou começar, então, a fazer a apresentação. Tá bom. E pedir aí aos colegas que confirmem comigo se estão vendo. Uhum. Tá? Acho que todos estão. Conseguem ver aí a apresentação? Sim, perfeitamente. Consegue ver? Tá, obrigado. Então, professora Carla, você tem a palavra, fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todos e todas presentes aqui nesse Quinta às Seis, né? Eu adorei o projeto, Gil, achei bem interessante, à medida que ele proporciona, né, a entrada de pessoas de fora da universidade, da Unipre, para fazer parte aqui um pouquinho, né, desse momento de debate, de reflexões que são tão importantes em tempos de pandemia Covid-19, onde o isolamento se faz presente por uma imposição e por questões de saúde, né, física como saúde mental também. É um prazer estar aqui e falar desse tema, do qual eu adoro falar. Eu acho que é um momento único, toda a palestra e todo o encontro online que a gente propicia o debate sobre desigualdade de gênero. Infelizmente, ainda estamos muito longe de alcançar uma igualdade de gênero entre homem e mulher. Então, falar, refletir, debater sobre o assunto quebra paradigmas e obstáculos para que fique cada vez mais próximo a igualdade de gênero entre homem e mulher. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente o convite feito por Gil, já trabalhamos juntos, então é um prazer poder fazer essa contribuição no curso, né, e espero, né, que todos os presentes e todas também tenham reflexões, que essa palestra também coloque a semente, né, da reflexão, para que a gente vença esse obstáculo da desigualdade de gênero, e, sobretudo, para a diminuição dos índices de violência contra a mulher, né, violência doméstica e familiar, que em tempos de Covid-19, infelizmente, teve um grande aumento. Então, hoje, na verdade, a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa sobre desigualdade de gênero. Eu vou falar um pouquinho da origem dessa desigualdade de gênero, como isso tem impacto na vida das famílias, das pessoas, e como isso impacta também nos índices de violência doméstica. Então, desigualdade de gênero, infelizmente, está atrelado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando conseguirmos atingir um pouco mais de igualdade de gênero, e, quiçá, atingir igualdade de gênero efetivamente, a gente vai conseguir diminuir muito os índices de violência familiar e doméstica contra a mulher, e assim a gente vai conseguir, né, viver melhor em sociedade. Infelizmente, né, nós não vamos ter no mundo nenhum país, até o presente momento, onde a igualdade de gênero se faz presente. Isso é uma tristeza e é um dado muito ruim que nós temos, e todos os pesquisadores da área, né, sobretudo o grupo de pesquisa da USP, constata que vamos demorar em muito para atingir, né, a igualdade de gênero. Um século, 100 anos. E da mulher no trabalho, 217 anos. Por aí, vamos perceber como estamos longe dessa igualdade, o que podemos fazer nesse percurso e jornada para atingir essa igualdade, e de que maneira, né, podemos buscar políticas públicas efetivas para que consigamos aí atingir a igualdade de gênero. Em termos de Brasil, né, em termos populacionais, eu peço para passar o slide aí, Gil.
em termos populacionais, o Brasil, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao dos homens. Então, a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. Então, tais dados vão nos mostrar que a predominância no Brasil é feminina e, por isso, deveríamos ter, né, mais políticas efetivas para atingir a igualdade de gênero. Infelizmente, ainda, a sociedade brasileira é uma sociedade patriarcal, onde o patriarcado ainda se faz muito presente. Infelizmente, a gente vai ter a cultura machista, que é disseminada, né, no nosso dia a dia, e vamos ter também aí, infelizmente, casos de misoginia, né? O braço da cultura patriarcal vai ser o machismo, né? E o braço da misoginia também é o machismo. Bom, ainda, analisando alguns dados, a gente pode ver um outro gráfico aí, Gil, população segundo sexo e grupos, idade. A gente vai perceber, olhando esse gráfico, né? De um lado a gente vai ter os homens, do outro as mulheres, a predominância mesmo no gráfico de mulheres. E aí a gente vai perceber, olhar e entender que as mulheres hoje, elas começam já a fazer parte de vários ramos e estruturas da sociedade. Elas podem, inclusive, alcançar, como já houve o caso, né? O órgão máximo do país, que é a presidência. Só que, muitas vezes, as mulheres, né, que se mostram em destaque, em realce em sociedade, correm o risco de serem silenciadas, né? Vide o caso recente, né, da Marielle Franco. Então, quando passamos a olhar a humanidade, vamos perceber, olhando como um todo, né, que nos diferentes países, nas diferentes culturas, as mulheres se apresentam de diferentes formas, de acordo com as tradições e culturas locais. Infelizmente, não tem nenhum país, né, onde a gente tem a igualdade de gênero, e hoje, em pesquisas, a gente verifica que o pior país para a mulher viver é a Índia. Por quê? Né? Na Índia, meninas são mortas por serem meninas. Em pesquisas recentes feitas, a Índia vai liderar o ranking como o país mais perigoso para mulheres. O infanticídio feminino é muito frequente na Índia, é uma realidade que afeta muitas mulheres, muitas famílias na Índia. Mas por quê? Né? Como que se chegou a esse índice na Índia? Né? Verificou-se numa pesquisa que em 3 meses, em 132 cidades, não via nenhum nascimento de menina. Isso foi muito estranho. E aí passou-se a fazer uma pesquisa mais acirrada para verificar o motivo. Então, na Índia, quando nascem as mulheres têm meninas, né? Essas meninas são vistas como um fardo para a família. Por quê? Porque ou elas têm que se casar logo, e ainda que elas se casem, a família é obrigada a dar um dote matrimonial, de certa avulta, para a família que vai receber essa menina. Essa menina vai passar a pertencer a essa família do marido, e se, por algum acaso, ela se divorcia, ela passa a ser marginalizada pela sociedade, e muitas vezes ela é considerada pela própria família de origem como inútil, como um peso, um fardo. Por isso que muitas se destinam à prostituição, entre outras vão se destinar, né, ao tráfico de pessoas, e outras vão tentar o suicídio. Também em pesquisa feita aí, né, o suicídio é uma das causas muito presentes aí, que revelam a desigualdade de gênero, bem como há muitas mulheres em fase reprodutiva que adquirem e morrem por contrair o vírus, né, HIV da AIDS. Muito se fala também que essas mulheres, elas também têm dificuldade, né, de colocar limites, como o uso de contraceptivos ou de métodos, né, contraceptivos em geral. E é isso que leva ao grande número de mortes de mulheres, né, suicídios e mortes por HIV. Então, essa é a realidade, né, que a gente tem, mundial, infelizmente. Ainda a gente vê muita desigualdade de gênero, né, mas vamos voltar um pouquinho e entender, né, por que é importante a gente saber dados sobre gênero, por que é importante a gente mapear as diferenças entre homens e mulheres, e por que é importante sabermos os caminhos para efetivar políticas públicas para redução das disparidades, né,
no acesso à justiça, no bem-estar que existem entre os gêneros, né? E aí, assim, não tem como a gente não chegar, né, às origens disso no patriarcado, né? O patriarcado, ele vai colocar um estereótipo, né, de poder. Esse estereótipo de poder, ele é masculino, heterossexual e branco. E também o homem adulto. Com esse estereótipo, né, a sociedade acaba sendo marcada culturalmente com esses ideais culturais e ela vai se estruturando em cima desse ideal cultural, que foi trazido pelo patriarcado. Mas nem sempre foi assim, né? Tivemos, né, em sociedades de origem mais primitiva, sociedades pré-históricas, né, a sociedade matricial, onde se passava, né, na verdade, a linhagem materna, né, as pessoas se arranjavam em torno da figura materna, e a partir da descendência materna, feminina, é que ia se seguindo a entidade familiar. Então, nesse momento, onde não se sabia da importância, né, da participação do homem na concepção, a mulher era endeusada, a figura feminina ela era muito protegida e endeusada. Então, os papéis sexuais dos homens e mulheres na sociedade matrilinear, né, podemos falar que não eram definidos, não tinham uma forma rígida, as relações sexuais não eram monogâmicas, os homens trabalhavam junto com as mulheres em várias atividades, não haviam essas divisões de trabalho, né, e estrutura dentro da família. Só tempos depois é que a gente vai ter aí a descoberta da agricultura, da caça, do fogo, e as comunidades passaram a se fixar no território. Aí, quando se fixa no território, os homens começam a ter mais destinação para caça e as mulheres para agricultura e cuidado com os filhos. E aí a gente pode falar que começa a iniciar uma divisão de trabalho entre homens e mulheres, e que são marcadas até hoje em sociedade. Muito se alega em sociedade que há funções, né, em que são funções masculinas, e funções que são funções femininas. E, apesar de hoje a gente ter o estudo, de debater sobre esse assunto, de falar, né, sobre igualdade de gênero, e mostrar que essas diferenciações vêm por questões culturais arraigadas em sociedade, e não por questões de âmbito natural, a gente vai perceber que o machismo ele é passado de geração a geração, às vezes até através de atos singelos, pouco notados. Mas a gente vai fazer pesquisa e vai perceber que tem muitos cursos, como, por exemplo, o curso de enfermagem, o curso de pedagogia, o curso de serviço social, em que a gente vai ver a predominância das mulheres nesses cursos. E outros cursos como engenharia, matemática, ciências da computação, onde a gente vai ter a prevalência da figura masculina. Isso é resquício, né, dessa cultura, né, e dessas tradições culturais que foram passadas para nós, de que os homens são melhores nas exatas e as mulheres melhores em outras ciências, como as ciências humanas, em geral. E isso é muito marcado, a gente percebe isso sim, ainda é muito frequente, embora pesquisas feitas também revelam que as mulheres passaram a já ocupar cursos que antigamente eram inteiramente ou grande parte masculinos e hoje já tem a presença da figura feminina. Hoje a gente tem, por exemplo, a presença da figura feminina, né, na atuação com os petroleiros, por exemplo. Né? Mas ainda a gente vai perceber em sociedade que há alguns cuidados que se toma tentando dar um aspecto profissional para a mulher como mais frágil. E com essa desculpa também, né, se tenta justificar que o homem é o provedor do lar, e assim ele tem que ganhar mais que a mulher. Pesquisas feitas vão revelar também, né, que a mulher brasileira hoje, ela consegue chegar até 70% do salário do homem em média, no exercício das mesmas funções, pelo mesmo período de tempo e qualidade desse trabalho. Então, a gente vai perceber essas discrepâncias que ainda há em sociedade, e que existem e que marcam, infelizmente, né, a continuação da sociedade com atitudes, comportamentos e culturas ainda predominantemente patriarcais e machistas.
Então, a partir, né, desse momento em que o homem percebe que ele tem participação na concepção, ele estipula a divisão de trabalho e usa isso, né, como ferramenta para a desigualdade, né, para a opressão e para a dominação cultural e simbólica que ele vai impor, né, para a mulher. A sociedade patriarcal, então, vai sustentar a ideia, né, desse estereótipo entre homem e mulher. É o patriarcado que vai construir esse comportamento masculino e vai construir também o estereótipo da figura feminina. Esse modelo vem sendo sempre alimentado por interesses econômicos, religiosos e de poder. Então, Gil, eu queria que você botasse o slide lá das mulheres ali de propaganda e pensamento patriarcal. Tá me ouvindo, Gil? Será que ele tá aí? Gil? Sim, eu estou te ouvindo. Ai, desculpa. Você tem o número do slide? Não, é o número 11. 11? É 11. Desce lá. Ah. Está escrito lá, pensamento patriarcal. Não está nele? Deixa eu ver. Não consigo ver, Gil. Eu não consigo ver. Tá, alguém está vendo? Sim, é uns slides de mulher com cerveja. Isso mesmo, ótimo. Isso. Ótimo. Então, nesse slide aí, vamos parar nele um pouquinho. O que a gente vê, né? A gente vê 3 mulheres lindas, não é isso? Essas mulheres estão parcialmente despidas. Essas mulheres estão na propaganda com um objetivo. O objetivo ali na propaganda é mostrar a mulher como um objeto, certo? Ao lado dela, a gente vai ter algumas coisas atreladas à propaganda, né? Que mostra, por exemplo, no primeiro slide, né? Óculos, cerveja e a mulher. Então, mostra, né? Objetos que vão ser comprados pelo homem e a mulher colocada junto com um objeto de prazer ao homem. No segundo slide, também a gente vê isso. E aí ele coloca até o nome da cerveja, Antártica Boa, atrelando uma mulher bonita. E no terceiro slide também, que é o melhor, assim, a terceira figura, né? Onde ele coloca os ml, né, da mulher, isso quer dizer fazendo associação a silicone da mulher, a cerveja, entre outras coisas. Então, por esse slide aqui, a gente consegue ver bem o pensamento patriarcal, né? Que vem colocar o quê? Que a mulher, ela vem servir ao homem. Então, nas 3, elas estão com atitude de servidão. Também a gente vai perceber, por esse pensamento patriarcal, e que é colocado, como, por exemplo, nessas 3 propagandas, colocado adiante, e isso é passado, tem pessoas que nem percebem tudo isso que há por trás dessa propaganda, né, de cunho aí, também de interesse econômico, né? A mulher servindo ao homem, a mulher submissa, a beleza atrelada ao prazer. E o corpo da mulher sendo usado ali na propaganda como objeto ao prazer do homem. Então, a gente vai perceber que isso também é colocado no nosso dia a dia, e muitas vezes até, quando educamos os nossos filhos e filhas, acabamos passando um pouco dessa cultura patriarcal que tivemos também em criação. Então, por exemplo, se a gente observar hoje, qual é o espaço de socialização do menino? Então, quando o menino vai brincar, onde que ele brinca geralmente? O menino vai para a rua, né? Ele brinca ou de bola, ou com um carrinho, ou de jogo. Então, o espaço de socialização do homem acaba sendo a rua, o espaço público. Por isso que a gente tem hoje, né, nos espaços públicos, mais predominância da figura masculina do que da figura feminina. Diferentemente, a mulher, a menina, o espaço de brincadeira dela, geralmente é dentro de casa. E quais são os objetos de socialização dessa menina?
geralmente se dá para ela uma boneca. Então, já se está dando o dever de cuidado e proteção dos filhos. Segunda coisa, quando se dá também outras brincadeiras para ela, se dá, por exemplo, um jogo de panelinha. Eu brinquei com isso, né? Então, também já é um outro objeto de socialização da mulher. Por aí, podemos também falar que o espaço de socialização da mulher e de atuação dela se dá mais no âmbito privado do que no âmbito público. Então, a gente consegue já perceber, nesse início, que a função do homem por ocupar um espaço público vai ser uma função mais valorizada do que a função da mulher que ocupa o espaço privado. Então, quando a gente dá uma bonequinha, um jogo de panelinha, uma casinha, fraldinha, chupeta, uma madeira para dar, né, mamar pro neném, para a bonequinha, infelizmente a gente está levando adiante, né, essa cultura, né, patriarcal, que tentam impor às mulheres como algo natural, que vem da reprodução e da gestação, e que a mulher só terá felicidade quando atingir isso. Por isso que a mulher que rompe com essa submissão, rompe com a vontade de ser mãe, não quer ter filhos, ou até mesmo rompe com a orientação sexual dela, essa mulher ela é rechaçada por grande parte da sociedade, porque ela rompe com toda essa cultura patriarcal que é imposta a ela percebe que isso não é natural, e sim cultural, e ela passa a ter um outro olhar como mulher em sociedade. Outra questão também que vamos perceber em pesquisas, em análises que vêm do patriarcado, né, vai ser, por exemplo, a questão dos ditados populares, né? Homem é razão, mulher coração. Então, com esse ditado, que é um ditado grego, né, que foi vindo com o tempo e foi se modificando, vamos perceber que a figura masculina, por esse ditado, é a figura pensante, é a figura que é capaz de ser racional e de pensar de maneira prática e objetiva. Já a figura masculina, ela é atrelada, né, a esse papel de coração, como se fosse uma figura frágil, sensível, em que não consegue ter tomadas de decisões sozinha. Tanto é que, a princípio, a entrada da mulher nas Forças Armadas e no Exército não era prevista. Só depois, com o tempo, é que houve a abertura dessa possibilidade. Então, quando a gente coloca esse pensamento de que a mulher é sensível, ela é frágil, mais vulnerável, a gente está trazendo limitações, né, à construção do lugar da mulher em sociedade. E quando a gente atrela isso também ao homem, que o homem é o racional, é o que pensa, então quer dizer que ele pode estar à frente de grandes cargos de gestão na tomada de decisões. A mulher não. Por ela ser frágil, ou estar em situação de fragilidade, como se diz, né, ela não vai saber tomar decisões ou não será firme na tomada de decisões. Então, esse entendimento, ele tem que ser superado, né? Nós temos que corrigir nossos comportamentos e atitudes que vêm, né, com resquícios, né, do pensamento patriarcal e dessa cultura machista que ainda hoje é disseminada, né, em sociedade. Então, se o homem é o racional, o homem é o que pensa, o homem é o que tem que ser o provedor da família, quer dizer que está justificada, portanto, culturalmente, que ele ganhe mais. E por isso a mulher, como ela não vai conseguir atingir esses requisitos, ela tem que ganhar menos. E não é verdade, né? Isso é um pensamento patriarcal, cultural, colocado, imposto, e a nossa sociedade ainda leva adiante esse entendimento aí. Então, tudo que é cultural é construído, é um comportamento. E esse comportamento, ele pode ser modificado. Então, quando passarmos a mudar essas atitudes, esses comportamentos, né, no nosso dia a dia, no exercício das nossas profissões, né, em falas e momentos como esse, vamos perceber que estamos a um passo mais próximo de conseguir atingir a igualdade de gênero aí. Outra questão também, né, é o corpo da mulher, né? Então, eu gosto sempre de trazer esse slide, que ele choca um pouco, né? Porque o corpo da mulher, ele é colocado como algo pecaminoso,
e algo que, que manipula o homem, né? Tanto que muito se ouve que a Eva é quem seduziu Adão. A Eva é que levou Adão a pecar, né? Se a gente analisar a passagem bíblica. E aí, o corpo do homem já não é todo esse tabu. Ele é encarado de maneira muito mais prática e objetiva. Então, por exemplo, o homem, se ele está com calor e tira a blusa num ambiente com mais gente, ninguém fica nervoso, preocupado ou assusta ninguém. Isso é encarado de maneira tranquila pela sociedade. Se uma mulher fizer a mesma coisa, ela vai ser ofendida, vão difamá-la, né? Injuriá-la, difamá-la, né? Pela atitude dela. Então, esses comportamentos, e tem pessoas que vão dizer, mas é natural, o homem anda sem camisa mesmo. Não. É natural também a mulher andar sem camisa. É cultural, né? Isso é colocado e imposto em sociedade. E a gente acaba levando adiante essa cultura, né? Patriarcal machista. Então, o corpo do homem não é um tabu, entende-se que é o corpo do homem, ponto. O da mulher, infelizmente, ele foi considerado por muito tempo, a princípio, sagrado, porque se entendia que a concepção vinha apenas dela. Com a descoberta da participação do homem na concepção, ele passou a ser considerado um tabu, né? Tabu vem de uma palavra, né, dizendo sagrado proibido. Então, ele passou a ter esse olhar de proibição, por isso que se tinha as vestimentas cobrindo tudo, todo o corpo da mulher, como a gente ainda tem em alguns países, né? Por exemplo, o uso da burca. Se entendeu que as mulheres podem usar o corpo para seduzir, né? E para seduzir e ludibriar os homens, né? E aí foi se disseminando essa cultura. E aí também, né? Houve a preocupação de que a mulher usasse o seu corpo para lesar o homem, como, por exemplo, ela tendo filhos de outros homens que não o marido. Né? Por isso que houve por muito tempo a restrição dessa mulher na participação, né, das heranças aí, e a nossa própria legislação também, do início, né, Código 16, até o Código atual, também a gente vê essas modificações que tinham. Se vocês verificarem com os avós de vocês, vocês vão ver. Tem avós que não tinham nem CPF, usavam o CPF do marido. Né? Então, a superação pelo novo Código Civil do Código 16, houve muita modificação, né? Então, o Código de 16, por exemplo, falava que o homem era o cabeça do casal, né? E as senhoras, né, até falavam assim, mas as senhoras são o pescoço que sustenta a cabeça. Né, mas se intitulava isso como pater família, né, o pai de família, né, e hoje a gente já não tem mais isso, né, a gente tem o poder familiar, né, e os dois, né, são responsáveis pela unidade familiar. Isso são modificações que foram lutas, na verdade, conseguidas pelos movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos das mulheres na luta, né, pela igualdade de direitos. E essa é uma luta que não é nova. Né? Eu chamo a atenção para uma pessoa que teve muita importância, né? Que foi na Revolução Francesa, né? Que muito se fala, né? Sobre a Revolução Francesa, né? E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas se esquece de falar, por exemplo, que Olympe de Gouges, né? Foi muito famosa porque foi a primeira feminista, né? Que foi lutar pelos direitos das mulheres na Revolução Francesa. As mulheres também participaram da Revolução Francesa, e o fim de Olympe foi a guilhotina, porque ela lutou para que as mulheres tivessem mais espaço em sociedade, ela queria que as mulheres tivessem participação, direito ao trabalho, direito a voto, direito a várias coisas no regime, mas ela foi silenciada, como muitas mulheres ainda são silenciadas quando buscam, né, a luta de seus direitos. Ela inicia, né, até essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e pouco se fala na história sobre isso, mas houve esse documento também, que tem um preâmbulo e 17 artigos, onde se titula aí a defesa da mulher, defesa dos direitos da mulher. Né? E ela, quando foi para a guilhotina, né, antes de morrer, né, ela lutou e foi marcada aí por uma frase célebre, né? Ela falava, né, mulheres, mulheres, quando deixarei vós de ser cegas, né?
Desde essa época, então, 1789, aí a gente já tem essa luta do movimento feminista, né, e do movimento das mulheres para que possam, né, ter direito aí de participação em todas as searas da sociedade. E ainda falando, assim, dos movimentos de luta, né, das mulheres, a gente vai ter aí, se a gente analisar uma linha do tempo, em 1827, a gente vai ter a permissão, né, das mulheres brasileiras, né, conseguirem frequentar a escola primária, né, em 1832, a gente vai ter, né, a nossa famosa Nísia Floresta aí, onde as mulheres, né, vão ter direito aí de assumir cargos de liderança e outras funções. A Nísia foi a primeira mulher a denunciar o mito da superioridade do homem publicamente. Né? Então, a gente só vai ter efetivamente, né, depois de muito tempo, né, lá a gente vai ter lá em 1934, efetivamente, né, a mulher participando plenamente na votação. Tá? Então, olha só, desde 1791, desde a criação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, até 1934, quando a gente adquire o direito a voto, a gente teve várias lutas dos movimentos feministas, né, que hoje a gente chama de movimentos feministas, mas naquela ocasião se falava do movimento das mulheres, né, ditado por mulheres, direcionado por mulheres. A gente vai ter uma luta muito grande aí, para que pudesse ter a participação da mulher em sociedade, da mesma forma que se tem a participação do homem em sociedade. É por isso que lutamos. E se já tivéssemos alcançado isso, não haveria necessidade da gente ter instrumentos legislativos de âmbito especial, como é a legislação da Lei Maria da Penha, como é a legislação de feminicídio, para tutela e proteção da mulher. Se já tivéssemos alcançado, né, essa igualdade de gênero, não precisaríamos mais dessas legislações para que houvesse nosso socorro e tutela. Além disso, né, é bom a gente sempre lembrar, né, a importância, né, de que hoje também a gente quebra um pouco, né, esse tabu, né, de que mulheres são essas, as mulheres que são nos apresentadas nas mídias, nas redes sociais. As mulheres idealizadas, né, pela sociedade patriarcal e pelo patriarcado, os estereótipos criados aí por essa sociedade, ou são as mulheres reais, né, as mulheres de hoje, essas mulheres que são usadas, né, como figuras para embelezamento, complementação da figura masculina, são mulheres, né, na verdade, a serviço do corpo masculino, e não mulheres como temos as mulheres de hoje. Então, a sociedade patriarcal, né, ela vai se revelar no cotidiano do nosso dia a dia, com comportamentos violentos que, infelizmente, a gente vai ter em sociedade, como, por exemplo, o uso de frases sutis no dia a dia, ofensivas à mulher, na família. Ela vai aparecer em relacionamentos abusivos, essa cultura patriarcal, onde, por exemplo, as mulheres são proibidas pelo homem, né, de usar determinada roupa, de usar determinado batom, de usar determinado esmalte. Ela é impedida de ter amizades masculinas, por exemplo. Ela é impedida de se relacionar com os familiares, no exercício da sociedade familiar com este homem. Ela é impedida de usar as redes sociais. Ela é impedida de ter pessoas de fora do ambiente de domínio e controle dessa figura masculina. Então, o patriarcado, ele também mostra sua face nesse momento. E, inclusive, a gente pode dizer hoje que o patriarcado também mostra sua cara quando a gente não tem, por exemplo, a divisão de tarefas dentro de um lar, né? Dando a entender à mulher que essa ausência de divisão de tarefas dentro de um lar se dá porque é natural que a mulher arque com o cuidado e proteção desse lar. Então, nós tentamos, como mulher, sempre vencer esses obstáculos e dificuldades, e, infelizmente, nossa atuação tem que ser diária, temos que filtrar o que ouvimos, filtrar atitudes e transformá-las para que se consiga uma igualdade de gênero aí. Por exemplo, e aí eu peço para o Gil colocar lá, né, no slide 12 aí, Gil, da banalização. Quanto banalizamos a violência contra a mulher, né? Então, eu trouxe dois exemplos aí.
a gente vai ter N músicas, né, que vão falar e vão estimular a violência contra a mulher. Eu trouxe uma aqui. Vocês devem conhecer, né? Um tapinha não dói. Lembra dessa música? Bem marcante, né? Temos também, então, nas músicas, né? Em falas, a tentativa de romantização de relacionamentos abusivos. E isso a gente tem muito, por exemplo, em música sertaneja, né? A gente tem Maiara Maraíza, né? Que a mulher, ela vai deixar todos os bens no divórcio, não é isso? Só leva o cachorro, né? A gente tem essa aí, por exemplo, que me veio à mente agora. Em termos de violência, e agora já entrando já nesse pedaço das nossas reflexões, e a gente vai fazer uma análise de dados agora, o Brasil é o 5º colocado no ranking de país com maior morte de mulheres. Isso é um dado trazido pelo Mapa da Violência e a Organização Mundial de Saúde. E aí, a gente vai agora para o slide. Deixa eu pegar aqui. Para olhar um pouquinho as nossas estatísticas. Eu trouxe dados aí de 2017, 18, 19 e de 2020. Para a gente entender um pouquinho como é que está se dando, né? Esses dados aí de desigualdade de gênero e violência contra a mulher. Então, deixa eu pegar aqui. Eu pediria para o Gil aí, por favor, Gil, slide número 13. Então, nesse slide de número 13, conseguiu? Sim, já está no 13. Tá. Nesse slide número 13, olha só, a gente tem dados de 2017, 18, 19. E aqui são dados de homicídio doloso de mulheres assassinadas. Então, a primeira coisa que a gente vê em 2017 o número de 4.558 mulheres assassinadas. Em 2018, houve uma queda para 4.353 mulheres assassinadas. E em 2019, também uma queda. Então, teve uma redução de 14%. Se a gente pegar e comparar esse dado com o feminicídio ainda, aqui é trazido, né, 2017, 18, 19, a gente vai ver que dos 3.739 assassinatos de 2019, 1.314 casos são registrados como feminicídios. Claro que esse índice pode ter uma alternância e pode até ser maior. Por quê? Porque nas delegacias hoje, esse trabalho de triar em feminicídio ou homicídio é feito pela autoridade policial. Então, infelizmente, podem ter alguns equívocos aqui na contagem desses pratos. E aí a gente vai perceber que de 2017 a 2019, a gente teve 7% a mais de feminicídio nos dados. Isso é um dado preocupante, que mostra que está aumentando o número de feminicídios, em que pese todas as políticas públicas efetivas para a diminuição dos índices de violência contra a mulher e dos índices de feminicídio. Nesse outro quadro, que é o quadro número 15, a gente traz as taxas de assassinato, né? E o Acre teve a maior taxa, 7 a cada 100 mil mulheres. A menor foi de São Paulo, 1,9 a cada 100 mil mulheres. São dados de 2019, tá bom? Ainda aqui, em dados de 2019, taxas de feminicídio vai registrar os maiores índices Acre e Alagoas, os menores índices Amazonas e Tocantins. Esses dados a gente pega no mapa da violência, tá, gente? Eu trouxe 2017, 18, 19 e 2020 para a gente fazer um comparativo. E eu peguei a mesma fonte porque aí é mais fácil a gente fazer essa comparação. Então, a gente vai perceber aí, de feminicídios ano a ano, de 2017, 18 e 19, em que pese os números de homicídios das mulheres tenham alternado e diminuído ali, em feminicídios a gente vai ter um índice subindo. 17 para 18 aumenta 28%, de 18 para 19, 35%. Então, por aqui a gente pode entender que, em que pese a legislação e o endurecimento dessa legislação, e a criação de novos tipos legislativos penais, como tivemos aí de 2018, 2019, vamos perceber que ainda não está sendo suficiente para conseguir conter o aumento dos índices de violência contra a mulher. E agora, eu trago o índice 2020, olha só. Geralmente, as pesquisas de monitor da violência, elas não fazem por semestre, elas fazem por ano.
Mas tendo em vista os impactos que a Covid-19 vem causando no nosso país e no mundo, foi feita uma pesquisa por semestre. E olha como está alto, né? A gente já tem, primeiro semestre de 2020, registrado 1.890 homicídios dolosos de mulheres, e desses 1.890, 631 foram feminicídios. Trago aqui o destaque para 2 estados. Rondônia houve aumento de mais de 200%, e Acre um aumento de mais de 167% de feminicídio. É muito alto esse índice. E a gente vai entender também quais são os motivos que durante a pandemia ocorre esse agravamento da violência contra a mulher. Veja que eu falei em agravamento, eu não falei que é o motivo e a causa da violência contra a mulher, porque os motivos e causas da violência da mulher, contra a mulher são vários fatores. A pandemia só agrava esses motivos, e aí, infelizmente, aumentam-se os índices de violência contra a mulher. Temos aqui também, e aí eu trouxe esse dado que eu achei bem interessante para a gente poder refletir e pensar, que, ao mesmo tempo que a gente vê o aumento dos índices de feminicídio e homicídio contra mulheres, a gente vai ter uma redução e queda nos índices de crimes mais leves, que são de lesão corporal dolosa, estupro e estupro de vulnerável. E é interessante, esse dado, ele está em oposição ao outro dado. Por quê? Quando a gente fala em feminicídio e homicídio, são crimes mais graves que perpassam por crimes mais leves para chegar no crime mais grave. Então, a gente pode falar em muitos casos que são crimes meios para atingir o crime fim, que é o caso do homicídio e feminicídio. E aqui a gente mostra, né, que há uma contraposição entre esses dados. E o que faz ter, né, essa oposição dos dados aqui é queda. Seria para a gente comemorar, festejar que esses dados baixaram? Não, infelizmente, a gente não vai comemorar, porque, na verdade, os pesquisadores, né, da área percebem que, na verdade, isso aqui ocorreu por causa de subnotificações. Então, infelizmente, seria um dado para a gente comemorar se, de fato, eles tivessem tido essa queda. Mas a subnotificação, ela se faz presente aqui. Nesse momento de pandemia, a gente vai ter alguns fatores também que acabam ocasionando e impedindo essa mulher que sofre dessa violência de procurar as autoridades policiais. A gente vai ter redução, né, de todo o aparelho, né, e de todo o conjunto de ações que a gente tem de proteção à mulher, por causa da questão do isolamento e do fechamento de muitos locais de atendimento público. E o fato, né, da mulher também agora ser obrigada a esse isolamento social por causa da pandemia Covid-19, faz com que essa mulher também fique mais tempo dentro do ciclo de violência contra a mulher, né, que ele vai se alternar com fases de alta agressividade e fases de lua de mel. Então, vai se perceber também em pesquisas realizadas que esses índices, eles vão oscilar por causa desse contato mais frequente e permanente da mulher vítima da violência com seu agressor. No slide de número 20, trago um dado bem importante, né? E aí a gente vai também fazer, né, um recorte da importância que os dados que estabelecem os índices, né, de gênero informem a raça dessas mulheres. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, a mulher negra, ela vai ter dupla discriminação. Ela vai ter a primeira discriminação pelo gênero, por ser mulher, e a segunda discriminação vai ser a discriminação pela sua raça. Então, é importante, né, que os dados, pelos mapas e monitores de violência, comecem a auferir a raça dessas mulheres. E vamos perceber, infelizmente, que muitos estados da nossa unidade federativa, né, eles não colocam a raça dessas mulheres. E isso vem dificultar essa coleta de dados. E isso vem dificultar também as políticas públicas efetivas, específicas para as mulheres negras, por exemplo. Né? Porque hoje a gente vai ter políticas públicas de combate à violência contra a mulher, que são de caráter universal, se esquecendo que dentro do gênero mulher a gente tem diferentes raças e vamos ter diferentes preconceitos e discriminações, seja de âmbito institucional ou estrutural.
Então, é necessário que se faça essa coleta de maneira mais específica. E aí a gente vê, né, dos homicídios, 73% são de mulheres negras. Dos feminicídios colocados nesse índice aqui, 60% são de mulheres negras. Estupro, 52% de mulheres negras. E lesão corporal, 51% de mulheres negras. O que o monitor da violência constatou, portanto? Constatou, e aí a gente desce mais um dado, né? Vamos lá para o slide 22, né? Que houve uma diminuição dos homicídios dolosos contra mulheres brancas e o aumento dos índices de homicídios dolosos contra as mulheres negras. Então, aqui ele traz branca, negra, indígena, né, como os índices, e da mesma forma, traz do feminicídio, o aumento dos índices de feminicídio para a mulher negra é muito maior. E vão ter fatores realmente diferenciadores para que se chegue a essa análise aí. Da mesma maneira, a gente vai perceber que a lesão corporal dolosa em decorrência da violência doméstica para a mulher negra é maior do que para a mulher branca. E, da mesma maneira, as figuras do estupro também para a mulher branca tem um índice menor do que para a mulher negra, do que para a mulher indígena e da raça amarela, bem como do estupro de vulnerável. A gente vai ter o único dado que vai mostrar uma discrepância. Vai ter mais estupro de vulnerável de branca do que de mulher negra. Isso tudo é importante para que a gente possa estabelecer, portanto, políticas públicas efetivas de proteção às mulheres negras que estão, pelos índices, com mais violência e necessitam de políticas públicas mais efetivas direcionadas a elas. Outro dado que é trazido e que é de importância, né, para quando se fala em desigualdade de gênero e violência contra a mulher, são as dificuldades que essas mulheres encontram no combate à violência. Muitas vezes, a violência ela é banalizada até mesmo pelas autoridades policiais, né, pelos servidores públicos que as recebem. Eles banalizam a violência como se não fosse nada importante. E não é assim. A gente percebe que a violência contra a mulher, para chegar num feminicídio, a gente vai ter uma evolução desse crime para chegar ao crime mais grave. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é o perfil dessa vítima, né? Então, o perfil da vítima, mulher negra, é um perfil da mulher da periferia, né? Da mulher que não tem muito acesso, né, a atividades sem ser subempregos, infelizmente, no nosso país, a gente tem essa discriminação. É o perfil da mulher que não consegue ter um isolamento total, ela tem que sair para trabalhar, e muitas vezes é o perfil daquela mulher que em tempos de pandemia Covid-19 perdeu seu emprego, e aí precisa obter outras formas para ajudar no sustento da família. É o perfil da mulher que é a provedora da família, a provedora dos filhos. É o perfil da mulher também que, infelizmente, vem de famílias que apresentam já um perfil de violência contra a mulher. O terceiro, a dificuldade que essa mulher vai encontrar também é o temor de incompreensão pela justiça. Essa mulher, muitas vezes, ela não acredita mais na justiça. Ela não acredita mais de que uma lei, um processo, uma medida restritiva, né, vai funcionar no caso dela. Então, há esse descrédito na justiça, porque já muito se viu de muitos casos onde que não houve a devida punição. Outra questão que se traz, né, como dificuldade no enfrentamento da violência contra a mulher, para essa mulher é a responsabilidade pela família. Ela se sente responsável com o divórcio e com o processo, né, de violência contra a mulher que ela coloca, como a responsável por acabar com essa família, quando, na verdade, ela é a grande vítima. Então, para ela entender que ela é vítima, também é muito difícil. O peso e ônus do processo também, porque, infelizmente, ela vai reviver durante os autos todas as violências e atrocidades que ela viveu no seu relacionamento. E, como sexto item, a gente vai ter o perfil do autor da violência. Geralmente, o autor da violência doméstica familiar é uma pessoa que é bem quista em sociedade. É uma pessoa que todos gostam, que é simpático, que todos olham como referência.
mas que tem um outro perfil e outra personalidade no seio familiar. Ele age de maneira intimidativa, constrangedora, controle, né? E impondo a essa mulher um momento de submissão com ele. Em sociedade, ele não aparenta isso. Por isso que, muitas vezes, esse perfil que ele coloca, o perfil de bom moço, acaba atrapalhando, né? Até mesmo o processo de violência contra a mulher. E como sétimo item, eu trago sempre a importância de um atendimento humanizado, né, das autoridades policiais, em locais que, infelizmente, a gente ainda não tem a delegacia da mulher, né, que vai ter um tratamento todo diferenciado, específico para atendimento dessa mulher. Né, muitas vezes os agentes atuam ridicularizando a atitude dessa mulher, né, e banalizando a violência que é sofrida por ela. Ainda, eu trouxe aqui para vocês, no slide 27, o ciclo da violência, né? Que é um ciclo que, infelizmente, agora, em tempos de Covid-19, está tendo mais presença de ataque violento do que de lua de mel. Esse ciclo, né, que vai de ataque violento, lua de mel, aumento da tensão, ele é um ciclo que vai sempre ocorrer quando a gente está diante de um caso de violência contra a mulher. E, infelizmente, ele vai ter rotatividade maior à medida que se tem o isolamento social e que são mais frequentes, né, o convívio entre agressor e vítima. Antes de Covid-19, a gente tinha um período de lua de mel maior. As pesquisas vão mostrar também que esse período, infelizmente, agora, ele não se mostra tão presente. E aí eu queria também, quase encaminhando aí para o final, estou atento ao horário aí, viu, Gil? Eu queria falar de dois textos bem importantes que eu queria sugerir a vocês a leitura. Um deles é A Vitimização de Mulheres no Brasil, Visível e Invisível, onde ele traz dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre violência contra a mulher e a figura da mulher, bem interessante a leitura para vocês. Vocês conseguem pegar aí na rede mesmo, né, normal, baixar em PDF, bem legal. Tem também uma nota técnica maravilhosa, que foi feita por pesquisadores aí da USP, em parceria com o IPEA, que fala sobre as políticas públicas e violência baseada no gênero durante a pandemia Covid-19. E o que faz ser interessante essa nota técnica é que ela nos permite dados e mostra quais são as atitudes, né, do poder público agora, em tempos de pandemia, como estão se comportando aí as secretarias, ministérios, né, que têm essa análise da mulher, como é o cenário nacional hoje, fala um pouquinho também do cenário internacional, e fala, sobretudo, e isso é muito legal que fala aqui, ela traz uma série de recomendações para ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no período da Covid-19. E assim eu vou caminhando aqui para o final da nossa reflexão, eu gosto de chamar de reflexão. Eu espero que, com essa breve explanação, vocês tenham absorvido questões importantes, sobretudo na mudança de comportamentos e atitudes, para que as mulheres hoje ocupem mais espaços na sociedade, mais espaços no poder público, mais espaços na política brasileira, para que um dia possamos caminhar aí para a igualdade de gênero. Muito obrigada a todos. Obrigada, Gil. Professora Carla, nós aqui agradecemos. Que pena que o tempo é tão curto, né? Muito curto, né? Mas eu já prometi aqui para os alunos, no chat, de que nós enviaremos esses slides para o e-mail de todos que se inscreveram, né, que vão preencher o formulário. Te pedir também esses dois textos que você mencionou. Sim, com certeza. Eu encaminho, é maravilhoso, tem muito dado bom, são pesquisadores de renome da USP, que traz dados atuais sobre a violência contra a mulher. Vai ser de muito auxílio aos estudantes do curso de Direito. Sim, aí nós vamos fazer esse envio, tá? E eu quero, parece que havia aqui várias manifestações, né, te parabenizando, mas aqui o Paulo Márcio, uma pergunta, né? O que o Poder Judiciário pode fazer mediante políticas sociais, leis mais severas, usar a lei como instrumento de coerção à violência, instituto psicológico para tratamento da violência psicológica? O Paulo, se puder abrir o microfone e fazer a pergunta,
diretamente para a professora, fique à vontade, tá? Então fala, Paulo. Tá? Não, porque eu acho que um dos maiores problemas que existe hoje é assim, a violência física ela está na vista, né? Mas a violência psicológica que fica depois da agressão, para mim é a pior que existe. E não tem controle nenhum, não tem leis que vê esse lado, entendeu? E mecanismo que vai ajudar a mulher a se erguer psicologicamente. Sem dúvida, Paulo. Concordo com você. Eu acho que o grande problema do nosso país é não efetivar políticas públicas com o recorte necessário. Então, hoje a gente tem políticas públicas de proteção à mulher, mas como a gente pôde verificar durante essa explanação, a gente percebe o aumento dos índices, sobretudo na mulher negra. Então, está na hora, né, do nosso poder público efetivar política pública específica para a tutela e proteção da mulher negra, que neste momento se mostra em situação de vulnerabilidade maior do que a mulher branca. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, Paulo, e demais alunos. Assim. A mulher não é vulnerável, a mulher pode se encontrar em situação de vulnerabilidade. E aí a necessidade de leis mais severas, se necessário, sim, mas eu acho que o principal, quando a gente fala em legislação penal, né, a gente tem que lembrar também que o intuito da lei tem duplo caráter, né? O caráter de preventivo, né, e repressivo. Repressivo são com leis mais severas, mas o caráter preventivo, que é o que prevê também a própria Lei Maria da Penha, né? De reeducar esses agressores, de fazer com que entendam esse ciclo da violência, que possam perceber a necessidade de que eles podem mudar comportamentos culturalmente adquiridos, e com isso a gente consegue, né, por meio de políticas públicas efetivas e direcionadas às pessoas e mulheres com maior vulnerabilidade, atingir o cerne da questão e espero, entendo que vai ocorrer, e sim, né, eu acredito que a gente possa fazer assim com que o nosso país diminua esses índices de desigualdade, diminua esses índices de violência contra a mulher, para a gente caminhar, assim, para um futuro, espero que não tão distante, de igualdade de gênero e de tutela à mulher. Uhum. Doutora... Perdão, Paulo, fique à vontade. É só complementar um negócio, que é o seguinte, porque às vezes a gente tem a imagem da mulher, né, como sendo agredida, mas o agressor também é uma pessoa doente, porque nós temos um índice de alcoolismo hoje no Brasil muito alto. Inclusive, Paulo, o índice de alcoolismo está intervindo agora no aumento da violência nos casos de Covid-19. Uhum. É maior agora do que antes. Então tá, porque eu vejo ele como um doente também, ele necessita de tratamento. Sem dúvida, ele precisa de tratamento. A nossa Lei Maria da Penha prevê que haja capacitações. Nos estados, a gente vai, dependendo de cada estado, a gente vai ter programas para que haja, né, essa capacitação para os agressores, para que eles possam ser reeducados, tenham reflexões e que, né, façam tratamento também de saúde mental, para que possam se recuperar e voltar à sociedade, sem mais ter reincidência nesses casos aí, Paulo. Então tá, obrigado. Tá de parabéns. Você mencionou a questão da Índia, né? Sim, alarmante, né? São índices alarmantes, e hoje, por uma coincidência muito, muito grande, eu tive acesso a um vídeo, vou até colocar no chat aí. Que legal. Comercial de sabão Ariel, você chegou a ver ou não? Não cheguei a ver, que maravilhoso, para diminuir o feminicídio feminino. Um vídeo onde um pai faz reflexões com a filha, né? Uhum. Vendo ela trabalhando muito em casa, fazendo todas as tarefas. Uhum. Ele se desculpando com ela, que ele deveria ter criado ela diferente. Que legal, eu quero ver. Não, mas o link... Que legal, eu agradeço enviar e vou usar numa próxima palestra aí também. Pois é, foi bem legal. Eu recomendo também, Gil, um videozinho curto no YouTube, que é um experimento social para desigualdade de gênero de meninos e meninas. Nesse experimento, foi feito inclusive no Brasil esse experimento.
Nesse experimento, são colocados um menino e uma menina da mesma faixa etária e colocam 2 potes de bolas, rosa e azul, e jogam para que eles peguem essas bolas e coloquem de volta no lugar. E durante essa divisão de tarefas, que eles têm que coletar a bola e colocar no lugar, ao final eles são premiados. E aí a premiação é dada com os olhos vendados dos 2. E a premiação do pote de doce do menino é maior do que da menina. E aí, nesse momento, eles são questionados o que eles achavam. É muito legal a reflexão. Vai se perceber durante o experimento, Gil, que a diferenciação salarial é uma questão cultural e patriarcal, porque até os que participam desse experimento mostram que não há divisão, não há nenhuma diferença no trabalho de um do outro, o que deveria, por questões de justiça, ganharem igual. É muito legal também, vale a reflexão. Legal. É um vídeo bem fácil de entender e para utilização aí, para nós, operadores da área do direito, para realmente refletir como educamos nossos filhos e qual é o futuro que queremos aí para as nossas filhas, sobretudo, né? Para que possamos vencer esses obstáculos aí e comportamentos machistas aí. Tá ótimo. Professora, infelizmente nós estamos assim nosso tempo, temos pouquíssimo tempo, eu queria deixar... Quer fazer o sorteio, né? Pois é, mas já que você mencionou a possibilidade de voltar, já tivemos manifestações aqui para que você volte mesmo. Tá bom, obrigado. Nos lembra aqui a Cleiciane, que foi, inclusive, candidata a vereadora, uma mulher fortíssima, nossa aluna. Ela lembra a primeira colocada em votos, inclusive superando, acho que aliás, acho que superando quase a maioria dos candidatos a prefeito. Parabéns à aluna aí, então, que vai ocupar um espaço no poder público tão importante para que a vereadora mais votada nossa. A vertente feminista mesmo. A vereadora mais votada nossa foi a Dandara, que, salvo engano, é do PDT, né, Cleiciane? E a Cleiciane disse aqui, Dandara, primeira mulher preta, feminista, classista, vereadora de Uberlândia. Primeira. Muito bem. E os índices de violência em Uberlândia é bem alto, viu, Gil? Eu olhei bastante, comparei também, muito alto, muito, infelizmente, um machismo muito arraigado aí na cultura mineira. Ô, Cleiciane, você tem razão, é do PT. Do PDT é outra mulher fortíssima também, que foi minha aluna, a Amanda Gundim, lá da Federal de Uberlândia, ela que é do PDT. E, professora, eu quero então, para a gente encerrar, você hoje fez a gentileza de disponibilizar 5 livros. Sim. Está aqui, ó, o modelinho do livro. Está aqui, isso, está aí atrás. Gostem. É um livro que foi da minha tese de doutorado, faz análise da lei seca, né? Comparando o direito brasileiro e o direito argentino. E agora a gente tem aí várias modificações que também estão vindo no âmbito do CTN nosso, né? Mas é importante à medida que ele propõe o princípio do nemo tenetur sede tegere, de proteção à pessoa de não produzir prova contra si. Espero que os 5 sorteados leiam e gostem aí do livro que eu fiz aí, num momento bem difícil da minha vida, onde eu me dediquei muito a esse doutorado. Olha só, então eu quero, para garantir a lisura do nosso sorteio, eu quero saber se todos estão vendo eu estou compartilhando a minha tela. E aqui do lado direito, tem um botão escrito sorteio. Todos conseguem ver isso? Deixa eu ver. Sim, as pessoas estão vendo, ótimo. Então, vamos lá, professora. Eu vou clicar aqui, ele vai sortear aleatoriamente um nome. E essa sorteada vai ter que dizer que está presente na sala nesse momento, ok? Isso mesmo. Vamos lá? Então, são 5, né? São 5. Aí a professora vai me enviar os livros, eu entrarei em contato com os vencedores e vamos disponibilizar, ok? Vamos lá, então. De vez em quando o botão some aqui para mim também, sabe? Apareceu. Primeiro sorteado, vamos lá. Eu nunca usei essa ferramenta, hein? Vamos ver se ela aparece aqui, o primeiro sorteado. Não apareceu. Vou tentar de novo. Se a gente não conseguir por essa ferramenta, a gente tenta de outra forma, professora. Só um instante. É novo isso, né, Gil? É complicado. É novo. Eu aprendi com outra pessoa também.
Exatamente. Estamos aí com tudo novo. Vamos ver se dão aqui a informação. Apareceu aqui para nós. Eu acredito que acabou não aparecendo aqui. Mas você consegue ver o nome? Hã? Você consegue ver se sorteou? Não, eu não consigo ver aqui. Deixa eu... Bom, a não ser que com a lisura e com a... Tem que fazer que o povo quer saber quem ganhou, né, Gil? Pois é, não... Eu vou tentar parar vou interromper o compartilhamento aqui, vamos ver se eu consigo. Vou fazer Vamos lá. Sortear. Deixa eu ver se aparece o nome. Não aparece aqui para mim, então infelizmente nós vamos ter que usar outro método. E como vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte, você não conhece as pessoas que estão nessa sala. Não conheço. Ok? Diga, Luciano. Você quer manifestar? O Luciano é nosso... Eu queria dar uma sugestão aí, primeiramente, boa noite a todos aí. Uma sugestão seria, assim, para facilitar, né, devido ao tempo também, que tal os 5 primeiros que entrou na sala, hein? Nossa, e o povo que entrou depois, coitado. Essa é uma boa sugestão, mas nós vamos fazer diferente. Ô, Luciano, diga aí, meu caro. No canto esquerdo superior, aonde tem um cadeadinho, ele tentou aparecer. Aí você tem que dar uma alteração no canto no cadeadinho, aí ele vai aparecer a mensagem. Aqui tá, o cadeadinho está antes do endereço, né? Isso, antes do HTTP. Aí vai clicar nele, você vai permitir. Aí ele permite, aí você gera de novo, ele vai liberar. Ok, mas ele aparece para mim aqui. Permitir câmera, microfone, notificações, som. Só isso. Tá tudo habilitado? Eu também acho, Cristiano. Eu torço para ter bastante mulher aí. Eu tô lendo o chat aqui, Ju. Vou tentar novamente aqui o sorteio, ver se aparece alguma coisa para mim aqui. Não. Realmente não dá. Das próximas vezes nós vamos conseguir. Professora Carla. Tem lista dos cursos? Aí eu falo o número de cada lista. De cada o quê? Tem vários cursos aqui, várias turmas, certo? Certo, mas você pode ir pelo nome... O número da turma é que cai o número da chamada, aí a gente vê se está aí. Não, a gente não consegue ver isso agora. Não consegue? Ah, que pena. Você está conseguindo ver? Tem pessoas online, não é verdade? Escolhe as pessoas que estejam. Escolhe um nome qualquer aí. Eu vou jogar uns 5 nomes, mas se tiver gente com o mesmo nome... Não, veja só. Você consegue ver as pessoas que estão na sala aí do seu lado direito? São 100 pessoas. Consigo, eu estou vendo aqui. Então, passa aí, desce o mouse e escolhe o nome. Olha aqui. Então, eu vou dar... Tá bom, posso escolher mesmo? Pode. Só que a pessoa tem que se manifestar, que está aí na sala. Mas aí, você sabe que eu vou ter a tendência a dar para mais mulher que homem, né? Então, aí o seu coração é que vai dizer, tá bom? Então, eu vou dar para Ana Souza. Tá aí, Ana Souza? Tá a foto dela na sala. Cadê a Ana Souza? Está. Pronto, primeira. Ana Souza. Tá, Ana Souza. Eu vou dar para minha xará. Tem xará minha? Não tem, olha que pena. Eu vou dar para o Edilson Oliveira. Edilson tá. Estou aqui. Edilson, obrigado, parabéns. professora. Parabéns, viu? Imagina. Eu vou dar para Giovana Ribeiro. Olha, você tem uma xará. Tô aqui. Giovana Ribeiro. Tô aqui. Ganhou também, Giovana. Faça bom proveito, viu? Giovana Ribeiro. Isso. Eu vou dar para minha xará, achei. Carla, você vai ganhar também, né? Com esse nome lindo. Tem que ganhar, né? Lindo, né? Obrigada. Carla, quantos foram já? Foram 4. 4. E vou dar mais um. Vou dar 6, tá bom? Vou te dar mais um. Ótimo. Vou dar para... Deixa eu ver. Thaís Figueiredo, que tá pedindo tanto, Thaís, que eu vou atender seu pedido. Thaís Figueiredo está aí? E eu? E eu vou dar, por fim, para o Wilson Matheus, o último da lista aí. Tá bom, Wilson? Wilson, desculpa. Wilson está aí?
Ai, gente, tá bom. Cadê o Wilson? Eu estou aqui. Tá bom, Thaís, obrigado. Pronto, tá os 6 aí, né? Faltou só o Wilson, ele tá aí? O Wilson não confirmou. Se ele não confirmar, nós vamos... Se ele não confirmar, vamos chamar outro. Vou chamar outro. Qualquer coisa eu tô aqui, viu? É Marco, tá? Eu vou chamar, e vou terminar com uma mulher, tá bom? Eu vou dar. O Wilson não confirmou. O Wilson não confirmou. Então, para Tainara Fernandes. Pronto. Tainara, está aí? Ó. Cleiciane, vai lá, tia. Tainara não confirmou. Ai, Fernanda. Ela confirmou no chat. Ela confirmou ok. no chat, parece. Professora, todos confirmados, então, Tá tá? bom, obrigado, gente. Bom proveito. Da próxima eu tô mais uns livros aí, viu? Bom, Carla, mais uma vez, muito obrigado, viu? Imagina, fico à disposição. Foi um prazer fazer parte desse momento da Unip, tá? Prazer poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a gente, sociedade. E eu espero que vocês plantem a sementinha, né? Sobre essas reflexões em outras pessoas. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom proveito a todos que ganharam os livros. Boa noite, Carla. Boa noite. Colegas, então, aqui eu coloquei do lado direito aqui no nosso chat o link para o formulário, para que vocês preencham com as informações que lá são solicitadas para a emissão do certificado, tá bom? Ele vai ficar aberto por 10 minutos, ok? Muito obrigado a todos. Professora Carla, mais uma vez. Obrigado. Até, gente. Até a próxima. Até a próxima.